Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness de hoje. Vocês sejam muito bem-vindos nessa noite de hoje, nesse momento onde nós paramos todos os dias, fazendo disso um ponto fixo nas nossas rotinas, na nossa disciplina, e vamos trazendo esse espaço para nós mesmos, cultivando a nossa prática. Se pausar o vídeo, vocês continuem praticando, tá? Que em seguida volta. Bom, queridos, hoje eu pensei em falar com vocês um pouquinho sobre ansiedade e pânico. Sobretudo sobre o transtorno do pânico, né? Ah, isso aqui é a Fiona, meu cachorro. Minha companheirinha, minha parceira. Fala oi, Fiona. Oi, pessoal. Então, nessa condição do transtorno de pânico, não é tão correto se chamar síndrome do pânico, é mais um transtorno. A pessoa fica tendo crises repentinas e repetidamente instalado esse problema do transtorno do pânico. Uma crise de pânico pode acontecer com qualquer pessoa e acontece, muitas vezes é comum, mas pode acontecer, por exemplo, 1 ou 2 vezes na vida. Isso é algo comum, nós temos algum mal-estar, alguma crise extrema de ansiedade, a ponto de termos sintomas. Uma crise de pânico tem sintomas bem claros, onde a pessoa tem sudorese, a pessoa tem batimentos cardíacos mais fortes. Então, tem ali uma sensação de morte iminente. Ela tem também uma espécie, às vezes, de desfalecimento, tremor. Então, é algo que é muito debilitante na vida de uma pessoa. Porém, se a tremedeira, isso mesmo, se acontece 1 ou 2 vezes na vida, tudo bem, uma crise de ansiedade. Porém, se aquilo começa a acontecer repetidamente, não é? A ponto de haver sempre o risco esse de ter uma crise de pânico. Então, aquilo precisa de um tratamento específico. É necessário que se trate o transtorno de pânico, porque a tendência é que ele vá agravando com o tempo. Porque em cima do medo vem mais medo, mais insegurança. Já já eu vou falar sobre isso. Essa palavra pânico tem uma origem bem engraçada até. Pânico vem de Pan, do deus Pan. O deus Pan morava nas matas, nas florestas, é filho de Zeus com a sua ama de leite, a ama de leite de Zeus, que era aparentemente uma cabra. Então o deus Pan tem a parte de baixo do corpo de cabra, tem os chifres e vivia pelas florestas com a sua flauta, assustando as pessoas que estavam desavisadas na floresta tomavam um susto muito grande quando viam o deus Pan. E aí surgiu essa palavra pânico, a partir da compreensão desse deus. A constelação de Capricórnio tem a ver com isso de alguma forma. Zeus, ao premiar Pan, filho dele, por feitos que ele teve, criou a constelação de Capricórnio, que é essa imagem, né, de Capricórnio, meio cabra, meio homem. Bom, em média, 1,6% da população mundial sofre de transtorno de pânico. Para cada homem, tem 2 mulheres que sofrem de pânico. As mulheres sofrem o dobro mais de pânico do que os homens. Não sabemos bem por quê. Então, o início de um transtorno de pânico pode estar em um momento de estresse, sobretudo de perdas. Uma perda pode iniciar uma perda de um relacionamento, ou de uma pessoa, ou de uma situação financeira, algo que gere aquela perda de chão. Ali pode-se iniciar, pode-se dar origem a uma crise de pânico e podendo evoluir para um transtorno de pânico, aquilo ir ficando mais frequente. E ao ir ficando mais frequente, o que ocorre é que as pessoas vão tentando evitar situações sociais,
tentando evitar qualquer situação de estresse, qualquer situação onde elas possam ter a crise, de alguma forma. Então vão se tornando mais isoladas, vão ficando mais paradas, mais quietas, evitando os desafios. E aí as pessoas começam então a ter medo do medo. O medo de ter medo, que é o que se instala, que faz a diferença nessa questão do pânico. Onde, com o passar do tempo, a pessoa em transtorno de pânico vai ficando cada vez mais frágil, às vezes se sente culpada porque vai se isolando, se sente desmoralizados até, a pessoa vai ficando como que desmoralizada por essa fragilidade, aquilo podendo acontecer a qualquer tempo, né? E isso vai levando a uma queda realmente do desempenho social da pessoa, o desempenho profissional ou escolar mesmo, porque vai levando essa condição, essa percepção de insegurança. A qualquer momento aquilo pode acontecer, a pessoa pode ser tomada por uma crise de pânico. E quem já teve crise de pânico sabe que normalmente a pessoa pensa que vai morrer. E muitos vão até para o hospital mesmo. E falam com o médico, estou morrendo, porque aquilo é algo global, do sistema nervoso autônomo do corpo. É como se entrasse um leão no recinto, porém esse leão não existe. E a reação fisiológica é assim, onde aquilo invade e domina a pessoa. É algo muito desconfortável que traz muito, muito sofrimento. É horrível, né, Solange? É horrível mesmo. Então, é importante que a pessoa se trate o quanto antes, porque quanto mais vai existindo esse sintoma, mais vai se fortalecendo esse caminho, até mesmo cerebral, na pessoa. Não é? Aquilo vai sendo reforçado, aquele sintoma vai sendo reforçado pelo medo, pela fragilidade, não é? Vai sendo agravado. O quanto antes se tratar, começar um tratamento, melhor, porque a pessoa está menos traumatizada com aquilo, o quadro é menos cristalizado. Então é bem importante o tratamento. Uma crise, um ataque de pânico pode durar entre mais ou menos 10 minutos a 40 minutos, não é? E é isso, a pessoa vai para o hospital mesmo muitas vezes, achando que vai morrer. É terrível. É dos quadros de maior sofrimento dentro da psiquiatria e a insegurança que se forma também. Sobre o tratamento em relação ao pânico, é importante, né? Por isso nós estamos aqui no Momento Mindfulness falando disso, é importante que a pessoa aprenda um tipo de autorregulação, uma prática meditativa, onde ela para. Quando nós paramos e levamos a atenção para a respiração, é como se o cérebro compreendesse que está tudo bem. Então entra em atividade o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que acalma todas aquelas reações, a reação explosiva de luta ou fuga. Então é importante essa condição do parar quando está tudo bem, reforçando esse caminho. É necessário atendimento médico mesmo, não é? A medicação que se usa para pânico muitas vezes é o antidepressivo e às vezes associado a algum tipo de remédio calmante, né? Rivotril, Frontal. O Frontal ajuda muito também. E tem o tratamento mesmo com o antidepressivo. Por incrível que pareça, né? Antidepressivo para pânico. Que a gente tem a ideia de depressão como aquela melancolia, aquela coisa triste. Não necessariamente. No caso da pessoa que tem pânico, a energia vai para cima. Então, o antidepressivo funciona como meio de regulação também dos neurotransmissores, a serotonina, dopamina, tudo isso. É importante tomar a medicação. Os ansiolíticos, obrigada Marilena, estava tentando lembrar esse nome, ansiolíticos. Os ansiolíticos são esses calmantes, né? Eles atuam pontualmente. Então, às vezes, para ser usado só quando tem a crise,
E o antidepressivo tem que ser tomado todo dia direitinho. Além disso, os recursos para quando a pessoa está numa crise de pânico, uma vez que já está na crise, é difícil meditar, por exemplo. Não dá para parar porque aquilo já disparou, a crise já foi disparada. Então, tem alguns recursos que eu acho interessantes, do tipo algo que ancore a atenção ali no momento presente, porque enquanto o sofrimento vai acontecendo, a mente vai aumentando a ansiedade pelo desespero, então pode só piorando a situação. Eu gosto muito de estratégias do tipo, procure aí no ambiente 3 coisas amarelas, sabe, enquanto está acontecendo a crise, aí dá uma ocupação para a mente. E aí a mente se desvia do alimentar aquela situação, porém tem que esperar passar mesmo. E passa. Né? Quem tem sabe que naquele momento pode tentar parar, descansar e esperar passar, porque passa, né? Apesar de parecer que não. Então também em relação ao tratamento, é importante, exercício físico é algo muito importante, porque gasta aquela energia física toda que foi mobilizada, porque o corpo inativo vai acumulando energia de movimento mesmo, de tensão, e no exercício físico se explode e se gasta essa energia, então é algo que ajuda bastante também. E a terapia, porque pela psicoterapia nós podemos investigar o que houve, que tipo de emaranhamento aconteceu, ou que tipo de trauma, ou o que houve com aquela pessoa para que ela desenvolvesse aquilo e para onde o pânico foi, porque muitas vezes ele se torna fobias, a pessoa começa a tentar entender em que situações ela tem aquilo. Então, é quando eu entro num avião, porque no avião ela teve. Então, então é quando eu saio de casa, então é quando eu isso, eu aquilo, e aquilo vai só limitando cada vez mais a pessoa, vai entrando em um processo de isolamento ilimitante. Os fatores assim de risco para a crise de pânico, para o transtorno de pânico, muitas vezes começa com uma perda ou um estresse muito grande. Tem também o fator que é a tendência genética. Existe algo como tendência genética, onde algumas pessoas são mais suscetíveis a pânico do que outras, né? E também acontece muito com pessoas que têm uma tendência ao pensamento negativo. É um tipo de neurose, onde a pessoa fica constantemente alimentando e trazendo pensamentos negativos. Novamente, onde entra o mindfulness, na consciência disso. Será que eu sou uma dessas pessoas que aquilo que pensa, o pensamento já vem em forma negativa? É preciso que nós nos reeduquemos nesse sentido do pensamento. É muito comum que as pessoas que tenham pânico tenham isso. Claro que não é necessariamente algo taxativo, mas pode acontecer desse jeito. E sem tratamento vai complicando. Quanto antes a pessoa começar esse caminho, que não é um caminho imediato, é um caminho que vai sendo trilhado, construído, de autoconfiança, de aprender a ir gerando a paz em si mesmo, primeiramente aprendendo a esperar aquela crise passar, para depois ir compreendendo o que houve, quais foram as causas, desenvolvendo estratégias e desenvolvendo a prática da meditação. Isso ajuda muito. Em meditação, nós muitas vezes, sem a intenção, desmobilizamos o sistema nervoso, o autônomo simpático, esse que leva, à mobilização do estresse. Então, se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida sobre o pânico, nós podemos falar agora e depois irmos para a prática, porque o assunto foi levantado agora. Eu notei aqui que várias pessoas falaram, Solange, a Vera, acho que a yoga pode trazer benefício, trabalha o corpo e a mente. Perfeito. Vera, yoga está dentro também de meditação, de alguma forma, porque é uma meditação no corpo em movimento, com certeza.
A yoga é algo muito importante, não é? Oi, Ana Cristina, tudo bem, querida? Que bom te ver aqui. A cada emoção corresponde um padrão respiratório. Pode ser também esse trabalho com, não é? Com a respiração. Agora, numa crise de pânico, não adianta levar atenção para a respiração ou tentar fazer alguma prática de respiração, porque a respiração ela é atingida no pânico. Então, o que acontece? Pode reforçar, inclusive, a crise, porque há uma hiperventilação do organismo e muito desse desconforto do pânico vem da própria hiperventilação. Por isso que algumas pessoas pegam um saquinho e ficam respirando dentro do saquinho, já viram isso? Que é para diminuir a oxigenação pelo excesso de respiração e aquilo leva a uma agitação cerebral. Então, em crise de pânico, é melhor prestar atenção, por exemplo, aos sons. Os sons ancoram tanto quanto a respiração, porque garante que a gente está no momento presente, do mesmo jeito, e não envolve, né? Não envolve essa questão da respiração. Bom demais te ver também, Ana Cristina. Que bom, querida. Caminhar ajuda muito nas crises, sim. Pode-se caminhar, as pessoas, pode ser dança, algo que goste, yoga, algo parado da ansiedade. Verdade, Gessila. É importante, como eu falei, a atividade física para gastar, explodir essa energia mobilizada no pânico. Não é? Então, nem é preciso dizer que as pessoas com pânico têm uma tendência à ansiedade. A ansiedade é expectar no futuro. Então, essa condição do gerar essas questões dentro de si, enquanto no aqui e agora está tudo bem, porém na mente, né, a pessoa vai sofrendo coisas que ainda não aconteceram, até que aquilo que a gente pensa, a gente, de alguma forma, o corpo vive aquilo. Então, esse também é algo muito importante. Eu gosto muito daquela frase: as piores coisas que eu passei na minha vida foram as que eu imaginei. Então, aquilo que nós imaginamos, o corpo sente como se estivesse acontecendo de verdade. Não é assim? Nós podemos imaginar algo e chorar, imaginar algo e sorrir. Então, muito cuidado com essa questão do nosso treinamento mental mesmo, de onde nós estamos psiquicamente, mentalmente. Temos que ter uma vigilância e uma educação em relação a isso, né? A Marina dizendo... desmodulação total, horrível, sim. Se há níveis diferentes da CROD, é CROD mesmo? Eu não conheço essa palavra. Crise. Se há níveis diferentes de crise, com certeza, Marina. A crise pode ser um tipo de tontura para algumas pessoas, não é tão debilitante assim, porém para algumas é totalmente debilitante, é algo apavorante a ponto da pessoa não querer sair de casa nunca mais, para não correr o risco de sentir isso no meio da rua ou na frente de outras pessoas que ela não conhece ou não tenha confiança. É um nível de vulnerabilidade muito grande mesmo. E por isso a importância da gente se tratar. O pânico vem também como consequência dessa vida moderna nossa, onde acontece tanta coisa. Nós estamos, na verdade, entulhados de informação, entulhados de possibilidades. Observem quantas escolhas nós temos que fazer ao longo de um dia. E antigamente não era assim a vida. A sua vida era aquela, naquele lugar e pronto. Se o seu pai é sapateiro, você vai ser sapateiro. Se você nasceu mulher, você só pode casar. Quer dizer, não tinha tanto o que se questionar. Não estou dizendo que isso era melhor do que é hoje, não é isso. Porém, hoje nós temos que tomar decisões o tempo inteiro. E para tomar decisão, nós temos que pensar lá na frente, no futuro. Imaginem, um jovem de 16, 17 anos tem que decidir aquilo que vai fazer para o resto da vida, tem liberdade total para isso. Imaginem o quanto isso é algo difícil, não é? Aos 40 já é difícil se conhecer, imagina aos 17 e ainda nós mudamos tanto. Então arcamos com as consequências de muita coisa nas nossas vidas. É realmente coisa demais. Hoje eu mesma já me vejo
assim, querendo não ocupar minha mente com certas coisas. Meu filho vem querer me ensinar muitas vezes coisas de informática, que até eu precisaria saber, mas eu digo, não quero aprender isso, não quero ocupar mais lugar com isso, né? Aprender só aquilo que eu gosto mesmo. E acaba eu experimentando isso na minha vida, aquela curiosidade, avidez para entrar tudo. É preciso que a gente seja um pouco mais seletivo, não é? E que tenhamos espaços de não fazer, espaço onde paramos, onde praticamos, descansamos, ficamos na respiração, não é? Agora com essa pandemia talvez estejamos aprendendo um pouco mais a fazer isso, a parar, né? Muitas pessoas têm relatado em sessões que não querem voltar para a vida que tinham antes, com aquele nível de agitação, com aquele nível de movimento. Então estamos aprendendo muitas coisas, não é? Sobre tudo isso, o parar. É um horror mesmo. Como ajudar alguém em crise? Bom, algo que você pode fazer é simplesmente ficar do lado da pessoa se ela se sentir confortável com você. Ficar ao lado da pessoa, talvez pegar nas mãos dela e ir trazendo, tocando a pessoa, trazendo atenção para o corpo. Não desesperá-la mais ainda, não gritar, ficar em silêncio, ficar dizendo, olha, vai passar, vai passar. Por exemplo, você pode fazer aquilo que eu disse, olha, procura aí 3 coisas amarelas aqui no ambiente, ajudando ela a ancorar no corpo. Isso é uma coisa que pode ajudá-la a atravessar melhor. Não que isso vá fazer a crise passar, mas ela pode tolerar melhor. Eunice, o que me ajuda muito e funciona muito é saber respirar. Então, porque você sabe respirar. Agora, se a gente ficar para a pessoa, olha, respira, ela já está em hiperventilação, pode complicar ainda mais o estado. Mas você vai se conhecendo e vendo o que funciona para você. Ok? Então, a simples presença nossa, sempre me lembro da minha amiga Rosângela, que está aqui, quando fala em bondade amorosa, é o estar ali do lado. Então, a simples presença, olha, eu estou aqui com você. Isso já é um ato de amor e de cuidado. Não é algo que você faça que vá tirar a pessoa da crise, mas você pode atravessar junto, fazer companhia, não é? Vamos então para a nossa prática de hoje. Alguém tem mais gostaria de perguntar alguma coisa, talvez? Se lembrar, pode perguntar depois também da prática, ok, queridos? Vamos então assumindo aí a nossa postura, entrando na postura. Esse momento onde vamos parando, permitindo a nós mesmos esse espaço. Se você tiver vontade, pode agora fechar os olhos ou deixá-los entreabertos, sem um foco definido à frente. E vamos então tomando consciência da nossa própria presença aqui neste espaço, percebendo você mesmo neste ambiente aí onde está, talvez uma sala, um quarto, uma varanda. Tomando consciência do sentar, o quadril ancorado no assento, talvez as pernas estejam dobradas. E vamos percebendo os pés nesse momento, movimentando os dedos dos pés, as pernas, toda a região do tronco.
como se houvesse um fio que puxasse o topo da cabeça para cima. O abdômen, o peito, as costas, os ombros, percorrendo os braços com atenção até as mãos e percebendo como estão as mãos agora. Talvez juntas, talvez apoiadas nas pernas. E vamos retornando com atenção pelos braços, pescoço, a cabeça. A face. E tomando consciência do corpo como um todo agora. Ocupando o corpo com a nossa própria presença. Toda essa parte interna do corpo. Então, daqui de onde estamos, podemos ir convidando com gentileza a atenção para a respiração agora. Inspirando profundamente e soltando devagar. E respirando naturalmente agora, sem nada a modificar. Talvez a respiração esteja curtinha, talvez esteja mais profunda. Vamos apenas acompanhando o ar que entra e o ar que sai. Talvez você sinta o ar entrando mais fresco e saindo aquecido pelo calor do corpo agora. Talvez seja mais fácil perceber a respiração acontecendo no peito, os pulmões envolvendo o coração. Em contato com o coração agora. Talvez possamos perceber a respiração no abdômen, que se expande, se retrai. A cada fluxo e refluxo do ar dentro e fora de nós. Sem nada a fazer, sem lugar nenhum a chegar. Apenas a simplicidade absoluta de estarmos acompanhando a respiração, descansando a atenção na respiração. A atenção na respiração pode ir criando dentro de nós mesmos uma percepção de um refúgio,
um lugar seguro, sempre presente. Que podemos acessar a qualquer momento. Ainda que não estejamos meditando ao longo do dia, podemos tomar 1 ou 2 respirações conscientes, várias vezes por dia. E isso já nos permite um tipo de ancoragem, um lugar seguro, um refúgio. Podemos então agora perceber as sensações do corpo, além da respiração. Que sensações estão presentes aí agora? Talvez sensações agradáveis do corpo em equilíbrio, de uma leve brisa acariciando a face, os cabelos. Uma sensação de conforto e de paz. Talvez as sensações sejam desagradáveis, algum tipo de contração ou dor. Ou talvez as sensações sejam apenas neutras. Montanha, do equilíbrio, da equanimidade, como se nos vestíssemos de montanha, fortes, lá no alto, como se as pernas fossem a base da montanha, o tronco, as encostas e a cabeça, o topo da montanha, tornando-nos uma montanha que respira. E ali está estável, através dos dias e das noites, através das estações, o verão com a exuberância de vida e o calor, o outono com a intensidade de cores, o cenário que muda a cada momento e a montanha permanece a mesma, estando ali até mesmo no inverno, no escuro, embaixo da neve, a montanha ali está e é a mesma. Até que os dias vão ficando mais longos, o gelo começa a derreter, penetrar o solo, fazendo a vida brotar com toda a sua força novamente. Pequenas cascatas de água fria e límpida descendo pelas encostas da montanha. E a primavera vem com toda a sua força e toda a sua beleza de cores, flores, bebês. Toda a vida retorna
E a montanha é a mesma, através de tudo que muda. Que possamos nós mesmos irmos incorporando essas qualidades da montanha, através de tudo que muda em nossas vidas. Que possamos encontrar esse ponto fixo dentro de nós, que não se abala se chove ou se faz sol, criando as próprias condições para que haja segurança interna em nós. Que possamos não ter paz, mas ser a paz. E buscando as nossas profundas intenções para nós mesmos, podemos repetir agora que eu esteja saudável, física e emocionalmente, que eu esteja feliz e que conheça as reais causas da felicidade, que eu esteja seguro, livre de todo e qualquer sofrimento, e expandindo para todos os seres essas intenções, todos neste grupo, todos em sua família, todos em sua cidade, todos neste país e neste planeta. Todos os animais, as crianças, idosos, todos os seres em todos os lugares mais remotos, que todos os seres possam estar saudáveis, que todos os seres possam estar felizes, que todos os seres estejam seguros e livres de todo e qualquer sofrimento, descansando na graça deste imenso universo que nos acolhe. Obrigada, queridos, por essa prática juntos. Muito obrigada. Vamos percebendo as sensações agora. Algumas pessoas colocaram uma sugestão de tema: como lidar com a ansiedade de crianças de 10 a 13 anos. São que estão mais sofrendo com a reclusão. Sim, esse é um bom tema. Os adolescentes também, né? Naquela agitação social e tudo. Se bem que hoje a agitação social vai para o virtual muito facilmente. Às vezes a presença de pessoas em que confiamos ajuda muito no episódio de pânico. Verdade, Cláudia. Melhoras para Solange. Vamos respirar com você, Solange. Melhoras, querida. Busque tratamento. Bruno, obrigada, queridos. Gratidão pela prática. Marilda, obrigada, querida. Muito bom. Muito bom, queridos. Então, vamos seguir com a nossa noite. Obrigada pela prática. Mandem as sugestões de temas para nós. Vocês podem também acessar no YouTube as meditações que já aconteceram. Não é? O YouTube do Momento Mindfulness. Lá nós temos as meditações todas. Fizemos 100 lives há 3 dias atrás, não é? Então, hoje eu acho que é a live 103. Então, estamos muito felizes com tudo isso. Gratidão, queridos. Bem-vinda, Ana Cristina. Oi, minha Dinda. Muito obrigada. Obrigada, queridos. Então, uma boa noite a todos. Fiquem todos em paz. Boa noite. Até a próxima. Como lidar com dúvidas? Sim, bom tema. Obrigada, Bia.